Capítulo 9. Expansão territorial, expansão oficial, expansão bandeirante, expansão para o sul e colônia de Sacramento, e os tratados de limites. Introdução. No capítulo anterior, exploramos a fase inicial da colonização do Brasil e as disputas entre portugueses, espanhóis e holandeses pelo controle do território. Neste capítulo, abordaremos o processo de expansão territorial do Brasil, destacando a expansão oficial promovida pelo governo português, as bandeiras, a expansão para o sul e a colônia de Sacramento, além dos tratados de limites que buscaram definir as fronteiras do país. E expansão oficial. Após o período de invasões e disputas, Portugal decidiu investir na expansão oficial do seu território no Brasil. Nesse sentido, foi criado o sistema de capitanias hereditárias, em 1534, com o intuito de atrair colonos e garantir a ocupação das terras brasileiras. As capitanias foram distribuídas entre nobres portugueses, que se comprometiam a colonizá-las e desenvolvê-las economicamente. No entanto, o sistema de capitanias hereditárias não se mostrou eficiente na colonização do Brasil, e muitas delas enfrentaram dificuldades para se estabelecer e prosperar. Diante disso, o governo português decidiu adotar uma política de centralização do poder, extinguindo as capitanias e criando o sistema de governo geral, com a nomeação de um governador-geral para administrar toda a colônia. Segunda, expansão bandeirante. Paralelamente à expansão oficial, surgiu um movimento conhecido como bandeirismo. As bandeiras eram expedições organizadas por aventureiros paulistas, os bandeirantes, que se embrenhavam pelo interior do território brasileiro em busca de riquezas minerais, índios para escravização e expansão das fronteiras. Os bandeirantes desbravaram vastas áreas do território brasileiro, chegando até regiões como o atual Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e até mesmo a Amazônia. Eles foram responsáveis pela descoberta de importantes jazidas de ouro e diamantes, contribuindo para a economia colonial. Terceira, expansão para o sul e colônia de Sacramento. Durante o século XVII, Portugal intensificou seus esforços para ampliar sua soberania sobre a região sul do Brasil, disputada com a Espanha. No contexto da Guerra dos Sete Anos, de 1756 a 1763, Portugal estabeleceu a colônia de Sacramento, na margem esquerda do Rio da Prata, como forma de garantir sua influência na região e dificultar a expansão espanhola. A colônia de Sacramento foi palco de constantes conflitos entre portugueses e espanhóis. Apesar de ter mudado de mãos algumas vezes ao longo dos anos, a presença portuguesa na região foi consolidada pelo Tratado de Madrid, em 1750, que definiu os limites territoriais entre os impérios coloniais de Portugal e Espanha na América. O desfecho da colônia de Sacramento ocorreu após décadas de disputas entre Portugal e Espanha pelo controle do território. A colônia estava localizada na margem esquerda do Rio da Prata, estrategicamente posicionada para controlar o acesso aos rios e portos da região. Durante o século XVIII, a colônia de Sacramento foi alvo de diversas investidas espanholas, que buscavam expulsar os portugueses e estabelecer seu domínio sobre a área. Esses conflitos resultaram em uma série de batalhas e confrontos armados ao longo do tempo. No entanto, em 1777, o Tratado de Santo Ildefonso foi assinado entre Portugal e Espanha. Esse tratado pôs fim aos conflitos e estabeleceu a paz entre as duas nações. Um dos pontos acordados no tratado foi a devolução da colônia de Sacramento à Espanha em troca de outras áreas de fronteira. A transferência efetiva da colônia ocorreu em 1778, quando as tropas portuguesas se retiraram e entregaram o controle do território aos espanhóis. Dessa forma, a colônia de Sacramento passou a fazer parte do vice-reino do Rio da Prata, sob domínio espanhol. Vale ressaltar que, apesar da perda da colônia de Sacramento, Portugal obteve algumas compensações territoriais. Em troca da colônia, os espanhóis cederam a ilha de Santa Catarina e a região dos Sete Povos das Missões, localizadas ao sul do Brasil. Conclusão. O desfecho da colônia de Sacramento ocorreu com a transferência do controle do território aos espanhóis, por meio do Tratado de Santo Ildefonso.
Essa devolução foi parte de um acordo que buscava estabelecer a paz entre Portugal e Espanha e definiu novos limites territoriais na região. Apesar da perda da colônia, Portugal conseguiu obter compensações em outras áreas do sul do Brasil. A colônia de Sacramento representa um importante capítulo na história das disputas coloniais entre as potências europeias na América do Sul.